Mais uma vez, então, boa noite a todos que estão aqui presentes, também ao público que nos assiste através das redes sociais, para mais uma noite de estudo do Evangelho. Hoje vamos estudar o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E nesse capítulo, traz os seguintes itens: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e, nas instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. E aí, antes da leitura, vou convidar a todos para fazermos a prece de abertura. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, nesta casa, para estudar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e desde já, agradecendo-lhes também por todas as bênçãos do estudo aqui realizado, por todo aprendizado que teremos, e sempre rogando a firmeza, a disciplina e a sabedoria de colocarmos em prática aquilo que aprendemos, fazendo do nosso dia a dia momentos melhores para nós mesmos e para todos aqueles com quem convivemos. Agradecemos também o amparo da equipe espiritual, sempre assistindo aos trabalhos, e que possamos sempre fazer tudo de acordo com a vossa vontade, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, esse capítulo já começa aqui com uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, aqui já nessa passagem, nós já possamos, a gente já pode dar uma observada aqui na autoridade com que Jesus fala, e ao mesmo tempo a sua humildade diante de Pilatos, que era um líder na época. Pilatos aparentemente aqui fazia as perguntas a Jesus, e Jesus, com a sua sabedoria infinita, muito maior do que qualquer ser humano possa vir a ter aqui na Terra, respondia, porém, aparentemente ele não entendia essas respostas. Por isso que ele segue, Ele pergunta se ele é rei dos judeus, e Jesus responde dizendo que o reino não é deste mundo, já dando a entender, que não é que não seja aqui, é que ainda não era ali, Porque se o reino dele não fosse aqui também, ele não teria vindo à Terra. Ele, no papel de nosso governador espiritual, tinha essa autoridade de falar, porém, com o entendimento que tinham ainda naquela época, não teria como Jesus revelar totalmente a verdade. Ele tinha que falar de acordo com o que eles pudessem entender. Mas, de certa forma, ainda assim, sem entendimento, Pilatos aqui nessa passagem continua fazendo essas perguntas, porque quando ele diz que o meu reino não é deste mundo, e se fosse desse mundo, a minha gente teria impedido de eu cair nas mãos, dos judeus. Porém, podemos levar assim no entendimento de que as pessoas que aqui estavam ainda não tinham, a elevação espiritual de Jesus para que pudesse estar naquele mesmo nível que ele. Então, meu reino não é neste mundo, mas sim, na verdade, o reino de Jesus, está aqui, está no plano espiritual, nós temos que buscá-lo também dentro de nós mesmos. Quando ele pergunta, sois, pois, rei? E então ele diz, você disseste, eu sou o rei. Ele ainda diz que ele veio para testemunhar a verdade. E a testemunha, até mesmo no âmbito jurídico, ela é aquela pessoa que presenciou o fato, que vivenciou, que viu aquilo, na verdade, que ela viu. Não foi uma coisa que ela soube, ela esteve presente no fato. Então, Jesus, já sendo um espírito elevado, da categoria de Cristo,
que por isso ele tem, né, esse status de governador do nosso planeta. Veio até aqui para nos ensinar através do seu exemplo. Ele veio testemunhar, porque sim, ele já vivenciou todos esses estágios evolutivos. É um ser, né, muito mais evoluído que nós, já é um espírito, né, puro, um Cristo. E dessa forma ele foi falando para Pilatos que naquele tempo ainda não era tão compreensível, porém ao longo dos anos, com a nossa evolução e depois principalmente com o advento do espiritismo, né, das instruções dos espíritos, nós passamos a ter mais possibilidade de entender esses ensinamentos e a cada dia mais, né? O evangelho é algo que a gente estuda sempre e não é algo que vai acabar um dia. A gente está sempre numa fase da vida, numa fase evolutiva, em que, por exemplo, daqui 10 ou 20 anos, se a gente ler essa passagem, a gente vai conseguir entender mais coisas ainda. E, às vezes, até ter um ponto de vista mais amplo também. E aí nós entramos no item da vida futura, né? A vida futura é para onde todos nós caminhamos. Nós estamos aqui, nesta encarnação, mas sabemos que já estivemos, né, em graus inferiores na nossa questão moral e que a tendência é que nós estejamos, né, nós estamos nos esforçando para que possamos estar em graus mais evoluídos e superiores nas próximas vivências. E a vida futura, ela também, ela dá um embasamento à justiça divina, porque se nós pensássemos basicamente só com a vida agora, né, sem pensar que já existiram existências anteriores e que haverão ainda sucessivas, né, existências a serem cumpridas, isso até explica muitas das coisas que nós passamos agora, seja por conta de coisas que estamos fazendo nessa encarnação ou que já fizemos em encarnações anteriores. E também podemos crer nessa justiça de que ainda coisas que são feitas, que não deveriam mais estar acontecendo, pois que a Terra ainda é um planeta que está na fase de transição para o mundo regenerador. Ainda estamos saindo desse plano de provas e expiações, mas aqui ainda, infelizmente, né, o mal muitas vezes predomina. Então também vai haver a justiça, porque aquilo que a gente faz, né, o que a gente planta, a gente colhe. Seria muito fácil pensar que uma pessoa que cometeu inúmeras maldades, crueldades nesse mundo agora, nessa vivência, simplesmente ia morrer e ia acabar, né? Seria muito simples, muito fácil. Até mesmo a responsabilidade seria menor. Então, nós, com esse entendimento da vida futura, nós também trabalhamos isso em nós, a responsabilidade dos nossos atos, do que nós fazemos e a busca também de sempre estarmos nos aprimorando, né? Sem a vida futura, parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão. Quando Jesus falava muito do meu reino não é desse mundo, e em várias passagens, né, muitas moradas, enfim, ele sempre foi uma base dos ensinamentos dele falar dessa vida futura, já pregar essa vida futura. Que naquele tempo ainda não conseguiam muito pensar, digamos que como dizem hoje, fora da caixa, né? Era muito ali no material ainda, eles achavam que a vitória era simplesmente combater os inimigos e ter um rei que pudesse representá-los. Mas vai muito mais além. O inimigo muitas vezes está em nós mesmos, né? Nós devemos tentar sempre estar nos burilando, né, as nossas falhas, as nossas más tendências. Então, os judeus não tinham senão ideias muito incertas da vida futura. Eles achavam que eram recompensados somente com os bens terrenos. E Jesus veio revelar que havia um outro mundo onde a justiça de Deus seguia o seu curso. Já foi ali aquele povo que já estava crendo, né, em Deus, num Deus único, mas ainda acreditava-se que tinham que seguir lá aquelas muitas leis que acabavam sendo leis muito terrenas também. Eles começaram ali também com Jesus, né, a poder abrir o seu pensamento, poder pensar que com a justiça divina, não somente as coisas da terra, mas então também as coisas, né, do plano espiritual, que ali ainda eles achavam que não conseguiu ainda conceber muito essa ideia, mas já começava ali a plantar essa sementinha, né? Devido ao estado dos homens ainda naquela época. E depois, né, da vinda de Jesus, e a humanidade foi, né, tendo sua evolução, vários outros também que vieram, como Francisco de Assis, entre outros. E aí, com o advento do Espiritismo,
que veio para completar, né, isso, porque aí na época de Allan Kardec, da codificação da doutrina, as pessoas já estavam um pouco mais amadurecidas e preparadas para receber essas instruções dos espíritos, para poder entender melhor esse pensamento. E de lá para cá também, até hoje, né, a gente vem nessa crescente de evolução, cada vez mais nos despindo de certos pensamentos limitantes e preconceitos, e também às vezes, muitos costumes que nós tínhamos em décadas passadas, de coisas mais violentas, ou com menos amor, menos caridade. Cada vez mais isso vem mostrando que as gerações atuais já estão cada vez mais tendo essa questão da empatia, de se preocupar. Porque também, com a vida futura, a gente pensa não somente também em nós, né? Nós vamos poder ter a chance de reencarnarmos novamente nesse planeta, se fizermos por merecer, que já vai ser um planeta melhor também, porque não é só esperar que o planeta fique melhor, ele vai ficar melhor à medida em que nossa vibração for sendo elevada através das nossas atitudes, de bondade, de caridade, de realmente seguir os exemplos de Jesus. Não somente falar, ler, estudar, mas também colocar em prática. O nosso esforço tem que ser diário de colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus, que foi o ser mais perfeito que já habitou na Terra. Não tem mais perfeito que ele que esteve aqui no nosso planeta. E ele é o nosso maior exemplo, nosso maior modelo para seguirmos. E falando nisso, né, também chega aqui no trecho de A Realeza de Jesus. A realeza de Jesus é uma realeza moral, espiritual, ela é conquistada, né, por mérito próprio. Todos nós aqui vamos tentar sempre fazer um esforço para sermos pessoas melhores, para conosco mesmo e para com todos os outros seres humanos, para com o planeta. E essa realeza de Jesus, que é um espírito já muito mais superior do que nós, é ela que nós temos que buscar, fazendo a nossa parte, em tentando nos melhorar sempre. Nós, buscando nos aperfeiçoarmos, poderemos também, assim, melhorar esse grau da Terra, né? A Terra ficará com uma vibração melhor. Quando o mal, o egoísmo, o orgulho, a vaidade começarem a sair do nosso coração, do nosso ser, quando passarmos a ter atitudes mais benevolentes, caridosas, nos preocupando, né? E principalmente com aquele mandamento, né? Amando uns aos outros. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, sempre fazendo apenas aquilo que nós queríamos que fizessem para nós. Se formos tomar alguma atitude, às vezes até em um momento de destempero, digamos assim, né? Um momento de estresse, um momento de nervosismo, se a gente conseguir ter a lucidez, de repente parar e pensar, mas e se me tratassem assim? E se falassem assim comigo, como eu ia me sentir? Se muitas vezes nós, como humanos falhos, acabamos, né, tendo esse deslize, nos deixando levar também pelos nossos impulsos, muitas vezes até agressivos, e já de pronto a gente refletir, achar que não foi legal, que não deveria ter feito isso também, termos a humildade, que é também mais um exemplo de Jesus, sermos humildes, de então, pelo menos pedir desculpa, se retratar com aquela pessoa, e principalmente buscar não repetir mais, né? Que nós, como sempre falam muito, a gente aprende pelo amor ou pela dor. E, infelizmente, na maioria das vezes, a gente acaba aprendendo mesmo pela dor. Não só quando algo acontece com a gente mesmo, mas quando faz alguma coisa com outra pessoa. Que isso vem a doer lá no nosso coração, a gente se arrepende, a gente pensa. E é uma coisa que às vezes fica assim difícil em nós mesmos, né? Às vezes a gente pede desculpa para a pessoa até esquece, deixa para lá e a gente não consegue esquecer. Procurar também nos perdoar, né? Se perdoar a si mesmo, depois de já ter se acertado, né, com a pessoa com quem teve algum problema, e procurar limpar o coração de qualquer mágoa, que isso vai fazer com que nós possamos nos sentir mais leves, mais preparados para seguir no caminho que Jesus já nos ensinou para trilharmos, e buscando assim essa realeza de Jesus, não só assim pensando Jesus, ele tem ali a sua realeza, tentando fazer isso também em nós, né? Seguindo o exemplo, como sempre é seguindo o exemplo. Tentar nos tornarmos seres, né, melhores, então tendo essa realeza que Jesus teve, esse altruísmo,
Porque às vezes tem pessoas que falam, mas eu não sou Jesus, né? Jesus não tem como me comparar. Sim, mas ele é o nosso exemplo que a gente tem que seguir. Então, por mais que a gente não consiga ser como ele, a gente tem que estar o mais próximo possível das atitudes dele, dentro das nossas possibilidades, porque somos seres ainda limitados, mais dentro do que nos cabe, o que a gente não pode é ficar só pensando que é assim mesmo e não dá para mudar, ou que é assim mesmo agora já foi. Não, sempre é hora, sempre é tempo. Até a hora que a gente partir desse mundo aqui para o plano espiritual, até quando a gente desencarnar, ainda é tempo. E o que sobrar de dívida que não tivemos tempo de pagar aqui, a gente vai pagar do outro lado. O importante é quitar aí as dívidas que tivermos, mas podemos sempre estar evoluindo. Para isso que Deus nos criou, somos espíritos que estamos sempre em busca de evolução, degrau por degrau. Uns mais, outros menos, para uns vai ser mais rápido, para outros nem tanto, não importa. É como os trabalhadores da última hora, né? Nunca é tarde e sempre é tempo da gente aprender, da gente fazer, da gente melhorar. E aí temos aqui o item, o ponto de vista. Aqui tem alguns trechinhos, né? Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem. Ele inicia assim, ó: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Então, até mesmo diante desses problemas ao que eu estava me referindo, se a gente pensar só mesmo pelo ponto de vista aqui da vida terrestre, a gente vai entrar em grande desespero, porque não sabe o que faz, não sabe o que vai acontecer e vai ficar se afundando ali em dor, em lágrima, e vai acabar não pensando que, calma, temos ali o plano espiritual, né, a vida real. Quando a gente pensa em o ponto de vista, podemos também pensar assim, que a vida futura não somente é o plano espiritual, como também quando Jesus se refere do meu reino não é desse mundo, né? O meu reino não é desse mundo. Aí podemos pensar que temos o plano espiritual. Mas além de pensarmos no plano espiritual, também temos que pensar no reino que está em nós mesmos. Que nós temos que ser esse reino, nós temos que fazer essa morada, esse local propício para o amor, para a bondade, para a caridade, para todos esses conceitos que Jesus nos ensina. Então, assim, mudar o nosso interior, a nossa moral, tá? Pensar por esse ponto de vista da vida que é da vida do espírito, que ela é eterna, ela é imperecível. Se nós pensarmos que o que nós fazemos agora pode refletir numa próxima existência, nós vamos cuidar mais do que nós fazemos e do que nós falamos, porque nós vamos ter essa responsabilidade. Que, como eu já disse, se a gente não der conta de prestar tudo o que devemos aqui, ainda vamos continuar do outro lado, vamos deixar esse resto aí para pagar em uma próxima existência. E quanto mais nós facilitarmos aqui, né, procurarmos viver uma vida mais leve, livre de rancor, de mágoa, de desentendimento, nós vamos facilitar também a nossa vida futura, né, estando no reino, e que esse reino seja também dentro de nós, não só esperando que a gente vai morrer e tudo vai ficar bem. Já fazer esse reino de Jesus dentro de cada um de nós. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre, dá tudo ao presente, não se importando com os bens espirituais e dando ênfase aos bens da terra. Tomando o seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. Então, o mal vai ser muito mal, as paixões vão ser muito intensas, é tudo de uma forma muito bruta, né? Muito assim, que acaba nos fazendo mal. Tudo em excesso nos faz mal. Até mesmo o excesso de zelo com uma criança, por exemplo, com um filho, acaba impedindo ele também de aprender a se virar sozinho. Então, até o que nós achamos, às vezes, que estamos fazendo pelo bem de alguém, acaba sendo excessivo e faz mal, né? Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão da terra.
Se a gente pensar que a gente já veio de vivências passadas, outras reencarnações em que estávamos em estágios mais inferior ainda, talvez tenhamos passado por problemas maiores do que estamos passando agora. E que tenhamos a certeza de que vai ser passageiro. Se a gente comparar a existência que nós temos na Terra, que dura em média, não sei como que está atualmente, mas que seja em média 80 anos, né? Uns vivem mais, outros vivem menos. 80 anos não é nada se a gente pensar numa vida eterna do espírito. Em todo o tempo que nós temos ainda para buscar e para fazer nosso melhor, buscando evoluir, né? Quem sabe também está ajudando outros a evoluírem também, mas não precisamos, mais uma vez, eu repito, né? Esperar desencarnar para virar um espírito melhor. Aqui já tem que começar o nosso trabalho, já, desde já. Buscando cada dia mais fazer a nossa parte, porque não adianta a gente esperar do outro ou esperar que aconteça feito mágica. É trabalho mesmo, o trabalho é nosso com a gente mesmo, para que isso reflita nos outros. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Quanto mais a gente se firma o pensamento e na fé da nossa vida futura, da nossa vida espiritual, da vida do espírito que é eterno, menos a gente vai se importar com a nossa vivência terrestre. O homem procura instintivamente seu bem-estar e mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda querer aí estar melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não atire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Não é condenável que nós busquemos nos melhorar, nos aperfeiçoar também nas coisas materiais, né? No trabalho, na ciência. Se todo mundo também tivesse ali estagnado e pensando, mas então vai morrer e vai continuar e não vai fazer nada, também não é assim, né? Nós temos que buscar sim. É lícito que cada um de nós também busquemos melhorar em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área também material, emocional, familiar, tudo. O que nós não podemos é dar mais valor e importância aos bens terrenos do que aos bens do espírito, porque o terreno ele vai ficar aqui, tudo que é da terra vai ficar na terra. Quando a gente chegar lá no plano espiritual, não vai importar quem você era, né? Vai importar o que você fez de bem. Não vai importar, quando chegarmos no plano espiritual, que posição a gente ocupava aqui. Se era uma posição de importância ou não. Lá vai contar quantas lágrimas você enxugou, quantas pessoas você acolheu, quanto bem você fez. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas os abusos desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. Então, façamos também tudo que está ao nosso alcance, né? Você imagine quanto que o homem já evoluiu na questão da ciência, da tecnologia. Faz parte da lei do progresso também nós melhorarmos em tudo. Mas que tenhamos sempre essa consciência, né? De seguir os exemplos de Jesus, que é o nosso maior modelo, e assim possamos progredir em todos os sentidos da vida, mas dando importância ao que é realmente importante. São as coisas do céu. Como tem aquela passagem também, né? Buscai as coisas do céu e todas as outras vos serão acrescentadas. E aí também tem uma pequena passagem aqui, Instrução dos Espíritos, né? Que eu não vou ler, que fala de uma realeza terrestre e está falando justamente, né? A instrução quem dá é uma rainha da França, lá em 1863, que deu essa instrução lá, que o Kardec colocou aqui no Evangelho. E ela fala justamente disso, né? Que nada importou. Ela era uma rainha aqui na Terra, mas não importou os bens que ela tinha, a posição que ela ocupava. O que realmente importa é o que a gente faz, o que a gente é. Isso que vai levar em conta. E aí também para finalizar, eu queria ler um trechinho aqui, ler uma mensagem que está nesse livro aqui, ó, O Ministério da Família, que foi escrito por Sueli Braz Costa e pelo Langerton Neves da Cunha, né? A quem eu não tive o prazer de conviver pessoalmente, né? Mas o Geraldo, a Edna estiveram, que é o professor deles aí da fitoterapia, e vou ler uma mensagem aqui, ó. Obtivemos a vida real. É indispensável não confundirmos as necessidades do mundo com as necessidades espirituais. Como almas endividadas,
nem sempre sabemos conciliar os nossos deveres profissionais de interesses imediatos com os objetivos que nos conduzirão à vida real, de que nos fala Jesus. Nós mesmos é que, às vezes, complicamos as coisas, pois Deus, através do comportamento das leis naturais, uma aeronave em movimento, o voo de um pássaro, por exemplo, ensina-nos a necessidade de coordenação e equilíbrio nas asas. Certo é que delas também dispomos, simbolizadas na técnica, astúcia, e no amor, as quais, manipulados de acordo com as normas cristãs, nos conduzirão sem maiores tropeços ao restante da jornada que empreendemos. Do átomo ao arcanjo, conforme aludem magistralmente as sábias entidades em resposta à questão número 540 do Livro dos Espíritos. Tanto no presente quanto no passado, as nossas dificuldades nesse campo sempre se salientaram, e Jesus, como provedor incansável das nossas dificuldades, dá o recado através das anotações de Mateus, quando o celeste amigo nos adverte: buscai acima de tudo o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Concluímos que a multidão perguntava: como suprir as necessidades físicas, alimentar-nos, beber e agasalhar-nos? E a receita, como sempre fornecida pelo médico dos grandes necessitados, é completa. Se, como cristãos em evolução, o nosso reino não será ainda o deste mundo, precisamos do pão do corpo, mas também do pão do espírito, em forma de educação, compreensão e paz. Precisamos da água que auxilia o corpo denso, mas também precisamos servir o Mestre por excelência, tal como os primeiros cristãos vivenciaram. Precisamos agasalhar o corpo físico, mas também agasalhar-nos na alegria do dever cumprido, em todas as áreas das nossas atividades, a fim de que possamos provar perante o altar da própria consciência, através de nossos pensamentos, palavras e atitudes, que encontramos o caminho para o qual Jesus se sacrificou em nos ensinar. Que Deus nos ampare, a fim de que saibamos utilizar a bússola que reside em nós mesmos. E que essa bússola que existe em nós mesmos consiga nos direcionar, para o rumo certo, para o caminho certo, a direção do bem, do amor, da caridade, como o Mestre Jesus sempre nos ensinou. Então, para encerrar, eu convido a todos agora que façamos as nossas vibrações e a prece de encerramento. Vamos, nesse momento, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, concentrados no seu amor. Vibremos pela paz do mundo, por todos aqueles que sofrem, seja no mundo físico ou espiritual, pelos doentes nos leitos dos hospitais, pelos idosos nos asilos, pelas crianças nas creches e nos orfanatos, por aqueles que se encontram nos presídios e nos manicômios, por aqueles que andam pelas ruas sem um lar, mas jamais desamparados da misericórdia divina, que todos possam encontrar nesses desafios a paz, a justiça, e que assim possamos ter em nós mesmos a fé em Ti, Senhor, e que ela seja o bálsamo que nos abrande as feridas, nos acalme a alma, e que possamos sempre elevar as nossas vibrações, as nossas energias e o nosso pensamento no Altíssimo, no amor, no bem, na caridade. Rogamos também que estejamos sempre guiados por Ti, Senhor, iluminando o nosso caminho, para que façamos sempre o nosso melhor e coloquemos em prática tudo aquilo que aprendemos. Que cada um que estiver passando por um momento de aflição agora, sinta-se banhado pela luz divina, energizado em seu coração e renovando na sua fé, na firmeza da luta diária, em busca de ser um espírito melhor, um ser humano melhor. Agradecemos a equipe espiritual dessa casa, especialmente a vós, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Langerton Neves da Cunha, Emílio Luz e tantos outros, pelo amparo em mais esse trabalho, estão sempre assistindo esta casa. Rogamos que tenhamos sempre muita fé, muita luz para irradiarmos o amor de Deus dentro de nós e que possamos contaminar a todos com esse amor divino, iluminando a cada dia os nossos
momentos e também tudo aquilo que possamos viver ao lado de todos que fazem parte da nossa vida, da nossa rotina. Gratidão por mais esse estudo, por mais esse evangelho, por todo o aprendizado, e que façamos sempre tudo de acordo com a vossa vontade, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E que então, mais uma vez, possamos aí com essa bússola interior, que temos aqui dentro de cada um, com o amor de Deus, possamos cada vez mais, então, construir esse reino de Deus que não é ainda nesse mundo, mas que nós possamos construí-lo dentro de nós para que possamos tornar aqui o mundo em que vivemos esse reino de amor e paz. Fiquem todos com Deus, muito obrigada e até uma próxima. Boa noite.